Boa tarde, meninas. Boa tarde, Kátia, Daniela, Retalhinhos e Artes. Que nome fofo. Boa tarde, meninas. Sejam muito bem-vindas. Josélia. Hoje nós temos uma live resenha. Já já vou chamar as meninas da equipe. A Pri já tá chegando aí. Kátia, Josélia. Nós estamos concluindo o mês de janeiro e nós lemos em janeiro esse livro aqui, Invisível, e agora nós vamos conversar um pouco sobre ele, o que o Senhor ministrou no nosso coração. Nath, mas eu não li com vocês, e aí? Fica aqui que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração também, e mesmo que você não tenha lido o livro, o Senhor vai falar com você, amém? Geisivane, Débora, Amanda, boa tarde, Marta Leite. Tem alguma de vocês aí que estão aqui na live, que leram esse livro conosco esse mês? Giovanni tá chegando aí. Giovanni, eu sei que leu. Mesmo que você não tenha lido, fica por aqui, mas eu quero saber se você leu, porque nós vamos conversar um pouquinho sobre ele agora à tarde. Amém? Vamos lá, deixa eu começar a chamar as meninas aqui. Peraí. Ah, a Kátia tá lendo. Kátia, estou ansiosa pelo seu compartilhamento sobre esse livro. Ana Angélica tá entrando aí. Olá! Oi, Boa tarde. Olá, Boa boa tarde, tarde. Amanda. Boa tarde, boa Pri. tarde. Deixa eu esperar a Débora. Natália, Venica, tem uma mulherada linda chegando aí. Ana Angélica também está conosco lendo. A Kátia falou que está trabalhando nisso. Se você não sabe, a Kátia é a terapeuta da equipe Enraizadas e ela traz a prática terapêutica. Ela pega o assunto que nós estamos estudando no mês e ela traz a partir da visão terapêutica, né? Lá no grupo. Uau, deu certo, nós quatro. Ah, que alegria! Seja bem-vinda, Débora. Meninas, você que está chegando agora, hoje é uma live com a equipe Enraizadas, então eu vou apresentar cada um de vocês aqui. Eu vou aqui do meu ladinho tá a Priscila. A Priscila Pereira. Priscila é casada, mãe de 2 crianças, professora. Olha, eu vou apresentá-las, eu vou falar uma característica de cada uma, assim, o temperamento, tá? Para vocês verem, assim, como que Deus é bom conosco, tá? A Priscila é fleumática, eu sou sanguínea, Natália é sanguínea. E embaixo de mim aqui tá a Amanda. Olha, a Amanda tem algo precioso para compartilhar hoje, porque a Amanda está, o quê? Há 1 ano fora das redes sociais, né, Amanda? Já é 1 ano e pouquinho? Esse períodozinho aí. A Amanda é colérica, eu sei que não parece, mas ela é colérica. E a Débora é melancólica, de São Paulo, da Igreja Mais de Cristo. Não falei de onde a Amanda é, né? A Amanda é de Ipatinga, Minas Gerais. Então, assim, estamos em lugares diferentes, mas o Senhor nos conectou para um propósito que é muito maior do que nós. E nós temos aí tido o privilégio de caminhar com as mulheres enraizadas. Amém? Meninas, então sejam bem-vindas. Querem falar alguma coisa? Dá um oi aí só para a gente testar o microfone de todo mundo. Oi, Olá, meninas, boa boa tarde. tarde. Então, Boa tá tarde, bom. meninas. Então tá joia. A Mega Gabi chegou aí também. Ah, que especial, gente. Que legal. Então vamos lá. Deixa eu falar novamente, enquanto as meninas estavam chegando, estava falando com vocês. Hoje nós vamos fazer uma live resenha sobre o livro Invisível. Pri, fala o nome da autora para nós? Sarah Haggard. Sempre vai ser a Pri que vai falar os autores internacionais, tá? E foi o livro que nós lemos agora no mês de janeiro, e eu quero começar tendo assim a visão geral de cada uma de vocês, assim, no geral, como que vocês... Vamos começar por aquela definição? As meninas do Clube do Livro, se você ainda não é, deixa eu te mostrar um pouquinho. Cada uma de nós recebe um planner
para você não terminar o livro só e falar assim, ah, é um livro muito bom. Não, a gente agora tem tipo um arquivo de tudo que nós lemos e o que a gente vai conversar aqui vai partir um pouquinho das nossas anotações a partir desse livro. Então, eu queria começar com vocês falando um apanhado geral do livro e qual é a palavra que vocês definiriam esse livro. A minha palavra veio assim no finalzinho, eu estava com tanta dificuldade de achar a palavra, minha palavra veio no finalzinho. Vou começar pela Pri aqui. Pri, conta pra gente. Então, meninas, a minha experiência com esse livro foi maravilhosa, assim, foi muito bom ter começado logo o ano com ele, porque, assim, o que mais trouxe para mim foi o despertamento de que eu preciso gastar mais tempo com o Senhor durante todo o meu dia, né? E muitas vezes nós fazemos uma devocional pela manhã, como é o meu caso, e durante o dia nós deixamos as distrações tomarem conta do momento que nós devemos ter. A todo momento nós precisamos estar ligadas com o Senhor, né? Em oração, louvando, né? Às vezes separar um tempinho para meditar mesmo num versículo. Então, assim, esse livro ele veio para resgatar, né? Essa intimidade. Então, foi difícil também para mim escolher a palavra, mas a palavra que eu escolhi foi intimidade. Né? E interessante também que a autora ela vai dar algumas dicas práticas no livro sobre como resgatar essa intimidade nossa com o Senhor, né? E ela vai falando ali vários exemplos, né, sobre a contemplação, sobre usar a palavra de Deus para nós orarmos, lermos em voz alta. Então, assim, foi muito precioso, né? A autora, ela mostra como que ela teve um encontro com o Senhor durante ali as suas horas, né, do dia, com tantas crianças, para cuidar com tantos afazeres. Então, veio para trazer realmente isso, né? E ela vem falando também, anotei aqui, que o nosso lugar de intimidade com o Senhor, ele pode acontecer em locais ou horários em que nós menos esperamos, quando estamos no meio de vários afazeres ou nos espaços em branco da nossa mente, como ela vai trazer lá nos últimos capítulos. Sim, sim. Sim, a autora traz muitas histórias, né? E ela começa o livro até contando um testemunho dela, porque ela era uma pessoa super ativa na casa do Senhor. E pode ser que você se identifique. Ela era muito ativa, trabalhava com evangelismo, com jovens, adolescentes e tal. Então, se você já trabalhou com jovem e adolescente, você sabe que é uma vida agitada, que é uma vida. Não tem. Ai, não é monótona, né? A vida de quem trabalha assim, com jovem, com adolescente. E chega um momento, ela era apaixonada por aquilo que ela fazia, mas chega um momento que ela começa a ver que ela, sabe aquela fala, você faz para Deus, mas não sabe se, não tem certeza se Deus está naquilo que você está fazendo para Ele. Então ela começa a se questionar, quando ela começa a se sentir uma peça assim essencial na obra do Senhor. Então, peraí, nós não somos insubstituíveis na obra do Senhor. E ela começa a relatar que o relacionamento dela com a Bíblia, por exemplo, era quando ela tinha que ministrar alguma coisa, quando ela tinha que preparar alguma coisa para falar com aqueles liderados dela. Então, foi muito legal porque não foi ninguém que tirou ela desse lugar. Ela não foi para um lugar invisível, porque aí eu tive meu cargo tirado, né? E aí eu fui para esse lugar. Não, ela entende um convite do Senhor para ela ir para a invisibilidade. E o subtítulo do livro é O Dom de Permanecer Escondido em um Mundo que Ama Ser Notado. E a Sara, ela é mãe de 6 filhos. Ela tem alguns filhos adotivos, lutou contra a esterilidade e adota algumas crianças, né, na África, e agora nesse lugar de invisibilidade para o mundo, ela encontra o Senhor. Então, assim, é um livro muito rico em experiências também, a gente ama isso, né, porque coloca a gente dentro da vida do autor também, e a Pri escolheu muito bem a palavra intimidade, assim, é o que ela aprende, é legal que alguns momentos ela fala que ela aprendeu. Eu aprendi a conhecer o Senhor, eu aprendi a amar a Bíblia sem eu precisar preparar um sermão, né? Alguma coisa assim. Então, é um livro de 2019, da editora Impacto, mas ele foi escrito em 2017, chegou aqui no Brasil em 2019, mas que mesmo em 2026 ele é
tem uma mensagem muito atual, né? Então, amei sua palavra, Pri, intimidade. A minha palavra foi convite. Eu senti como um convite para sair da formalidade. Eu me lembrei até daquele filme do Quarto de Guerra, quando aquela senhora faz, a Clara, é Clara, né? O nome dela? Ela faz a pergunta sobre como são as suas orações. Elas são quentes, elas são frias, elas são mornas. Então, eu me senti um convite assim para sair da formalidade. Eu acho que eu estava sendo muito formal com o Senhor, sabe? Então, porque ela traz. A gente vai falar, deixa, não vou adiantar muita coisa, não. Mas muito do testemunho dela foi me mostrando, falei, uau, olha como ela encontrou o Senhor em algo tão cotidiano. Né? Então, a minha palavra foi convite. Qual foi a sua, Amanda? Seu parecer geral sobre o livro e a sua palavra, como você define, né? A sua palavra que você escolheu para esse livro. Sim. A palavra que eu escolhi para o livro foi vulnerabilidade. Uau, Acho que eu amei. falei essa palavra em um dos encontros, porque Uhum. a autora, a Sara, em todo o tempo, em todos os capítulos, ela revela algo ali da sua própria vida. E ela expõe um pouco do seu coração pra gente, sabe? E é aí que eu acho que a gente lê e fala, nossa, eu me pareço muito com ela. A gente se conecta com essa vulnerabilidade dela. Uma das passagens que eu tô lembrando aqui, bem no início dos capítulos, ela cita uma amiga dela, antiga de infância, que vai num trabalho onde ela se sentia totalmente insignificante. E aí ela fala: Meu Deus, essa amiga minha tá bem sucedida, como será que ela vai me enxergar? E aí ela distorce um pouco ali a visão e pergunta: não é como a amiga dela vai enxergar ela, é como o Senhor está me enxergando aqui hoje, né? E aí ela traz essa reflexão: eu preciso apontar sempre para o Senhor. O que o Senhor está achando desse posicionamento meu aqui hoje, na estação onde eu estou e naquilo que eu estou fazendo com as minhas mãos. Então eu acho que em todo o capítulo ela traz um pouco de vulnerabilidade e faz com que a gente conecte de forma assim bem pontual com aquilo que ela traz. Essa é a minha palavra, meu parecer. A minha percepção até foi assim, em alguns momentos eu lia coisas para falar assim, nossa, não sei se eu teria coragem de contar isso para alguém. E aí você vê ela Aham. contando para tantas pessoas e fala assim, nossa, realmente eu tô com uma dificuldadezinha aqui de ser vulnerável, né? Esse trecho que você citou, Amanda, para mim foi muito legal porque me levou quando o Senhor me chamou de volta ao lar e quando as pessoas começavam a me perguntar, né? E aí quando você começa a ser vista como um desperdício, né? Ela vai usar muito essa palavra. Você começa a ser vista como um desperdício para quem está de fora, né? E aí como aquilo me incomodava. E no começo eu ficava com raiva da pessoa, falando, nossa, que falta de senso e não sei o quê. Mas depois eu fui me questionando, peraí, por que eu me incomodo? Porque eu não falo que eu estou obedecendo ao Senhor, então por que eu estou com vergonha de responder isso? É que nós, quando chegava em lugares que eu precisava preencher formulário, vamos lá, profissão. Ai, meu Deus, profissão, você vai colocar o quê? Você é doméstica, do lar? Nossa, aquilo. Então, assim, eu me identifiquei muito com essa passagem também. Então, vi que eu preciso ser mais vulnerável. A Kátia mandou a palavra dela aqui, permanência. Uau. Gostei, Kátia. Permanecer nesse lugar, né? Glória a Deus. Débora, qual que é o seu parecer geral sobre o livro e sua palavra, assim, pro livro? Então, minha palavra também foi a mesma da Pri, intimidade também, acho que o livro traz muito essa questão, né? Ela traz muito essa questão de profundidade no Senhor, né? De como estar mais perto dele. É um livro, assim, muito profundo, né? Ela compartilha muitas coisas pessoais dela mesma. Eu acho que ela tira essa questão da religiosidade, sabe? E ela coloca assim a vida dela de uma forma tão leve, tão clara, com relação aos aprendizados, tudo que ela passou, né? E ela traz muitos exemplos, né, de coisas práticas para nossa vida, como a gente buscar mais a Deus, como a gente está mais perto de Deus, como a gente conhecer mais a Deus nos mínimos detalhes do nosso dia a dia.
Eu acho que ali, nesses exemplos, a gente vê muita beleza, né? Então a gente consegue assim enxergar de fato a mensagem do livro, o que que ela quer dizer, né? Através dos seus exemplos, da sua vida, como que eu posso dizer? Me trouxe muito essa questão de uma verdadeira vida de cristã, sabe? Sem religiosidade, sem, sabe? Sem muitos rótulos, muitas coisas. E eu gostei muito do livro, eu acho que vale a pena a releitura, né? E muito do que a gente tem visto, né, nos nossos encontros, eu acho que Deus tem nos chamado a esse lugar de intimidade. Então, a gente aprendeu muito nesse livro, a gente viu muito isso nela, né? E tem muito a acrescentar nossas vidas, né? Então, eu gostei bastante. Eu gosto muito dos ensinamentos que ela traz a partir da questão dos órfãos, né? Que às vezes ela pega muito a questão dos filhos adotados e aí ela traz para nós como muitas vezes o nosso relacionamento com o Senhor, nós o chamamos de pai, mas o nosso relacionamento com ele é um relacionamento ainda de órfão, né? A gente e aí eu fiquei muito ligada nessa questão da performance também, porque ela traz, né, que é uma questão do coração do órfão, a performance para receber atenção, o performar para merecer o amor. E às vezes a gente canta que é filho de Deus, a gente declara que é filho de Deus, mas nas nossas ações e o nosso coração, a gente está sempre tentando atrair esse amor pela nossa performance. Então, no performance, esse livro é total no performance. Tem uma palavra assim que ele repudia é a performance, né? E aí a performance não significa que você não vai fazer com excelência o que você vai entregar para o Senhor, né? Mas eu não faço para receber um olhar, para receber um elogio, enfim. As meninas mandaram algumas palavras delas aqui, ó. A Gisele define esse livro como entrega. Isso aí, Gisele, gostei também. A Gabi, Constância no Secreto. Amém. Amém, gente. Gente, quando eu ainda não tenho filho, acho que eu e a Débora somos mais parecidos nessa questão. Quando o marido sai para trabalhar e você e o seu cachorro no máximo, tem dias que você fica assim, nossa, esse livro veio de encontro ao meu coração esses dias. Parece que você está invisível para o mundo. Parece que você fica assim, gente, eu tô sozinha. Dá quase, se você tiver de TPM, então, dá quase aquela depresinha, sabe? Você fala, tô sozinha, meu Deus, não tem ninguém me vendo, né? Então, e aí eu aprendi esse mês, né? Comecei a desenvolver essa constância mesmo no secreto. A Giovanni mandou silêncio interior. Uau! Gostei disso, Giovanni? Gostei também. Meninas, aqui no nosso planner tem aí aplicações na nossa vida. Eu queria ouvir assim, o que vocês vão trazer para aplicar mesmo na vida de vocês depois dessa leitura, que não foi apenas uma leitura, né? Nós temos sido ministradas mesmo, né? A Marta mandou aqui a convicção de estar com Deus. Amém. Muito precioso isso, o saber que ela, no último capítulo, acho que ela fala isso, que quando ela estava aprendendo, desenvolvendo a amizade com Deus, Deus já sabia tudo dela, mas ela ainda estava aprendendo, né? Ela ainda estava conhecendo o Senhor. Então, essa convicção de que, peraí, eu ainda estou conhecendo, mas Ele está aqui. Ele está aqui, Ele quer se relacionar comigo também. É muito precioso, né? Débora, o que você vai levar de aplicação para a sua vida? Então, eu coloquei 3 aplicações aqui, que é me esconder mais em Deus. Eu acho que esse é o ponto chave do livro, né? A forma como ela traz para nós, então, em oração. E teve um capítulo aqui, não vou lembrar exatamente, mas acho que foi os últimos capítulos que ela fala sobre ser amiga de Deus, né? Sobre essa amizade com o Senhor que a gente precisa desenvolver. E quando alguém é amigo, quando a gente tem algum amigo, de fato, a gente consegue se abrir com ele, a gente compartilha muitas coisas, né? E hoje mesmo na leitura da Bíblia, do nosso estudo bíblico lá no nosso grupo,
Eu estava lembrando agora de uma passagem que Moisés, ele fala com Deus como se fosse um amigo. Então a Bíblia deixa claro isso, eu achei tão interessante, porque eu falei assim, nossa, quantas vezes a gente vai de forma mecânica para o Senhor, né? Mas na verdade ele quer que a gente abra o nosso coração e seja como uma amiga, né? Então, É acho que verdade. esse é o ponto, assim, número um para mim, buscar ser mais amiga de Deus em oração, né? Buscar ser menos mecânica e mais amiga dele. O Legal. segundo ponto seria não buscar os olhares dos outros, né? Como a gente vê nesse livro, a invisibilidade para Deus é realmente a gente procurar saber que os olhares dele para nós é o suficiente, né? E que ele nos vê, e isso é que importa, né? Que a gente não se preocupe com os olhares dos outros, né? Mas que possamos reconhecer e saber que Deus é que nos vê, né? De fato, isso é que importa. E o terceiro, eu coloquei um exemplo que ela. Ah, eu achei tão lindo. Acho que foi no capítulo 12, se eu não estou enganada também. Ela fala que a filha dela falou que ela era como uma glória da manhã. Eu achei tão lindo Ai, aquilo. lindo. Lindo mesmo. A glória da manhã, que é uma flor, né? E a filha dela fala que é como a glória da manhã. E eu coloquei aqui, quero ser como a glória da manhã. Aberta, vulnerável, exposta e frágil, né? Então, eu quero ser essa mulher que se derrama, que está sempre na presença de Deus, mas não de forma mecânica, mas porque eu quero estar com Ele, sabe? E eu quero ser Sim. aberta, não quero nunca levantar muros, né, na minha vida para que cada Uhum. vez mais eu possa ser transformada por Ele, possa ter relacionamento aberto com Ele, né? E que a minha vida seja assim, né? Como a glória da manhã. Então, eu coloquei esses 3 pontos que eu vou levar desse livro maravilhoso. Amei. É isso. Amei. Ai, eu quero ser uma Glória da Manhã também. Eu amei. Eu não tinha notado isso, mas eu quero. É tão lindo, né? Gostei, gostei. Quando as Amanda, crianças falam, né, pra gente. o que você vai aplicar na sua vida? Só quero falar que eu também quero ser uma Glória da Manhã. Eu Pronto, notei aqui combinado. também, combinado. Notei aqui também 3 pontos, né, que eu quero aplicar na minha vida. Esse livro é uma releitura, né? Eu já tenho algumas anotações de alguns capítulos, mas confesso que eu quero deixar até aqui um testemunho pessoal meu, que por mais que esse livro é uma releitura, eu já li vezes sozinha, acho que desde 2020 ou 21, não me lembro bem agora. Só que ler em grupo, meninas, foi assim, foi como se eu nunca tivesse lido esse livro, confesso, Uau! porque eu vi coisas que eu nunca tinha percebido. Essa Glória da Manhã mesmo, eu não tinha percebido, não tinha refletido sobre muitos conceitos que ela aplicou aqui. Então, participar de cada clube do livro que vocês ministraram, eu pensei assim, gente, é como se eu não tivesse lido esse livro. Foi assim, muito bom. Foi uma experiência de que ler em grupo e ler sozinha faz muita diferença, tá? Para o nosso aprendizado e reter também o conhecimento. E você ler também anotando com o planner que a Enraizar disponibilizou para gente, fez total diferença para mim também consolidar alguns conhecimentos. Bom, os 3 pontos que eu queria falar, o primeiro é sobre o inverno das vidas. No capítulo 3, ela fala que o inverno ele traz a primavera, não só para as estações, mas para a nossa vida também. E aí eu trouxe para minha vida, vou aplicar e fazer de forma intencional. Durante o dia, durante a semana e os meses, nós passamos por momentos difíceis que a gente pode caracterizar como o inverno. Mas para a primavera chegar e florescer, né, que é isso que ela fala muito no livro, sobre as nossas raízes crescer e se fortalecer, o inverno primeiro precisa acontecer. A gente até comentou lá no início do mês sobre isso no grupo, e a gente falou que às vezes vem o inverno e a gente começa a reclamar, né? Nossa, mas por quê? A minha flor e a minha árvore nunca vai crescer com esse inverno. Mas são as estações da vida. A gente precisa do inverno para poder vir a primavera.
Meu outro conceito que eu quero trazer não lembro agora em qual capítulo exatamente, mas ela fala sobre as áreas da nossa vida onde nós nos sentimos envergonhadas. Eu acredito que nós, vou falar assim, bem, como mulheres, né? Existem áreas da nossa vida que a gente se sente envergonhada. Alguma área que você ainda não performou. Às vezes é na maternidade, às vezes você tem um filho, você quer ter mais de um, se você tem dois, você quer ter três, ou às vezes você queria investir melhor em uma profissão, ou às vezes queria viajar mais, ter uma condição financeira melhor, não sei. Cada uma tem as suas particularidades. Então, existem áreas da nossa vida que ela caracterizou aqui como vergonha. E o inimigo, ele usa essas áreas para soprar mentiras na nossa mente. Então, uma frase que ela traz no livro, e é uma das frases assim, que todas as vezes que eu sou tendenciosa a sentir essa vergonha, eu repito essa frase para mim mesmo, que é: envolva-me nas áreas onde você se sente envergonhada e eu soprarei as verdades sobre os Nossa. seus pensamentos. E as verdades nós aprendemos no último clube do livro, que é a própria palavra de Deus. Então, Amém. vou continuar exercendo isso, né? Nas áreas onde eu me sinto aí envergonhada, eu vou lembrar que o Senhor zela pelos meus pensamentos através da sua palavra. E o Uau. terceiro é a seguinte frase que eu anotei: o que Deus pensa de mim quando eu estou ou me sinto invulnerável ou vulnerável? Eu estava lavando todas as minhas lixeiras aqui de casa. Aí eu peguei tantas lixeiras grandes, lixeira do banheiro, lixeira de pia, lavei todas. Peguei uma mangueira, bucha, sabão e fiz aquele movimento com lixeira, sabe? E assim, nossa, nesse momento, esse livro veio tão forte no meu coração, porque eu pensei assim, gente, lixeira é algo sujo, sabe? É algo assim que ninguém gosta de fazer, ninguém gosta de lavar lixeira, né? Vamos falar a Não. verdade. Mas precisa de lavar para depois você colocar um saquinho ali bonitinho, para não dar mau cheiro e tudo mais. E eu lavando ali todas aquelas lixeiras, eu pensando assim, gente, como que o Senhor me vê nesse momento? Porque, para mim, eu não estou fazendo assim nada de grandioso, não estou fazendo uma janta elaborada, um banquete para minha família, não estou recebendo visitas. Eu estou lavando lixeira, esse tanto de lixeira aqui na minha frente. E me veio aquele sentimento de que o Senhor está me contemplando ali naquele momento, mesmo eu lavando lixeira. E aí eu trouxe essa reflexão, eu pensei, nos momentos onde eu me senti vulnerável ali, como se eu não estivesse performando, eu estou ali glorificando o Senhor. Amém, glória. Amém? Amém. 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 Uau. Nossa, amei. Amei isso. Que profundo. Amanda, vamos Amém. aproveitar que você está falando. Eu queria que você falasse o seu tempo de invisibilidade, no seu tempo que o Senhor te chamou, como foi. Quando a gente fala de invisibilidade, nossa, Nath, significa que então eu vou ter que como é que é? Desinstalar o aplicativo do meu Instagram, o WhatsApp, eu vou ficar isolada do mundo, né? Não. Pode ser que o Senhor te chame para isso. E eu tenho visto um movimento de Deus chamando muitas pessoas, muitas mulheres em específico, para dar uma maneirada, uma equilibrada e para algumas até para sair das redes sociais. Mas o Senhor pode te chamar para você rever as suas prioridades e colocá-lo como uma prioridade na sua vida. Ir para esse lugar de eu estou sendo mais vista por ele do que pelas pessoas. E a Amanda, ela está, vou falar que ela está voltando, não, mas ela está vivendo praticamente esse tempo, né, Amanda, ainda de invisibilidade. Eu queria que você compartilhasse com a gente, assim, como foi, como está sendo, como que tá, o que seu coração foi realinhado em relação a isso nesse tempo? Sim. Na verdade, eu acho que é a primeira vez que eu vou falar assim para mais pessoas sobre isso. Não que eu, né, escondi alguma coisa, mas eu acho que é porque eu estava sendo tão tratada que eu não me abria muito para esse assunto, não. Antes de falar que eu primeiro quero agradecer a Débora, porque quando eu coloquei esse propósito no meu coração, a Débora me ajudou muito. Ela já vem aí com um período sendo trabalhada nessa área. Eu não posso deixar de agradecer a Débora publicamente. Bom, é, no ano de 2024, eu coloquei no meu coração que eu iria me afastar das redes sociais por um tempo. Facebook, Instagram, que eram as redes sociais que eu tinha ativa, né?
As outras eu não tinha acesso. E aí, para mim, foi um grande desafio no início, porque além de eu consumir conteúdo, assim como todas nós consumimos, eu também posso considerar que eu produzia conteúdo. Então, eu fazia muitos posts, muitos stories, muita rotina da minha filha, principalmente ligado à rotina, a hábitos, atividade física, acordar cedo, tudo isso. Quem me seguia aí nessa época vai lembrar. Então, foi como se do nada eu parasse de mostrar para as pessoas aquilo que eu estava fazendo. E eu queria que esse impacto mesmo na minha vida fosse causado pelo simples fato de que eu estou fazendo para mim mesma e não para outras pessoas, sabe? Porque eu me peguei várias Sim. vezes cavucando a terra do meu coração e vendo que alguns posts e alguns stories era mais na intenção de alguém ver que eu estava fazendo do que simplesmente eu fazer, porque aquilo fazia parte da minha rotina. Por um lado Uhum. é bom porque você acaba assumindo um compromisso público, então você tem que fazer, não é mesmo? Mas por Sim. outro lado, eu acho que eu não estava totalmente alinhado com esse propósito. E aí, sem me deter os detalhes, eu fui me propus que no ano de 2025 inteiro eu não iria ativar minha conta do Instagram, Facebook eu não mexia muito. E assim eu fiz. E durante esse período eu percebi que realmente coisas que eu fazia, eu deixei de fazer algumas coisas e eu percebi que realmente não fazia sentido na minha rotina. E também que você se torna muito mais intencional naquilo que você faz. Você começa a rever alguns propósitos do seu coração, sabe? E aí eu estava presente no presente. Foi muito bom observar o comportamento de outras pessoas em relação às redes sociais quando você está fora dela. E eu vou usar até o termo que eu estava fora e a outra pessoa estava postando. Então acaba tendo uma comparação, né? Às vezes a gente ia sentar na mesa, então ficava todo mundo mexendo no celular e tal, e eu tirando foto pra postar, não sei o Nossa, que, aquela coisa. E eu meio assim, sabe? Ou às vezes acontecia alguma coisa também irrelevante nas redes sociais, que alguém postava, eu não ficava sabendo, só que pra mim, assim, a notícia não ia mudar nada. E eu pensei assim, gente, que bom que isso não me gerou ansiedade, não me gerou nada, porque o que é essencial vai chegar até mim. A gente aprendeu isso no livro do redimindo ano seu passado, tempo. Resumindo o tempo. Redimindo o Tempo. O que é essencial vai chegar até mim. Então, foi um despertar mesmo, sabe? Como o propósito acabou dia 31 de dezembro, eu falei assim, ó, vou ativar minha conta, né? Não é mesmo? Só que eu ainda tô naquela, né? Tô aqui, galera. Tô naquela de baixar quando eu preciso, né? Ver algumas coisas. Minha filha vai começar a estudar, então eu preciso seguir a escola. Mas nada ainda de forma ativa, não. Acho que o Senhor ainda tá terminando de colocar os adubos, sabe? Essas coisas. É isso aí, acho que o meu compartilhamento é esse. Quem nunca fez um afastamento das redes sociais, aí fica o meu conselho. Faça, não por um ano, faça em uma semana. Talvez você ainda não fez, não teve essa experiência. Faça uma semana, faça 15 dias, faça esse propósito. Às vezes você não posta nada, mas você consome muita coisa. E aquilo faz com que você tenha muita Uhum. informação na sua mente desnecessária. Fulano morreu, fulano sentou, famoso tal, coisa que você nem precisa nem ficar sabendo, muitas das coisas. Então, eu acho que esse detox digital aí é necessário, principalmente na época que nós estamos vivendo. Sim. Quem tem feito isso e tem incentivado também as pessoas a fazerem é a Fernanda Wittkowski. Ela até lançou um livro agora, Luz aos Olhos, e ela começou com, ano passado, ela saía do Instagram na última semana do mês. Aí, esse ano, agora ela sai as 2 últimas semanas do mês. Ano que vem, não sei se é ano que vem já. Ela vai sair 3 semanas e por fim ela vai tirar um ano sabático fora das redes sociais. Então, assim, nossa, às vezes você ouvir, nossa, eu tirar de uma vez só o Instagram, meu Deus, dá até um ciricutico, né? Só de pensar. Começa a fazer, Aí, começa com os finais de semana, né? Enfim, estratégias também, né? Ah é lá, só A uma coisa que eu Adrilene lembrei aqui agora. pode falar. Eu lembrei E aqui a agora, A em alguns Adrilene fez um momentos, comentário. Ih, gente, vai lá. Fala. pra mim não tá aparecendo o comentário dela. Talvez você tenha que descer, rolar até o final. Mas um detalhe que eu lembrei aqui é que alguns momentos do meu ano de 2025,
eu pensei assim, gente, não, eu queria tanto que as pessoas ficassem sabendo que eu estou vivendo isso. Eu viajei para alguns estados, sabe? Ah, assim, foi tão maravilhoso, umas fotos perfeitas. Fiz algumas fotos com a minha filha, li diversos livros, vivi, assim, muita coisa boa. Eu falei, ai, gente, as pessoas podiam, no fundo do meu coração, as pessoas podiam estar sabendo que eu tô vivendo isso, né? Depois eu pensava, nossa, por que eu tô vivendo isso? Ninguém tá sabendo. Eu pensei, se eu fizer uma viagem pro exterior, nem vou postar, não. E aí, realmente, eu senti assim, viva a sua vida, mano. Você não precisa de. Ninguém precisa de saber disso, é você e sua família, né? Isso pra mim, assim, foi muito importante. Muito importante mesmo. Amém. Aconselho, recomendo. Amém. A Adrilene fez um comentário aqui. Eu te entendo totalmente, Adrilene. Eu me afasto e não quero mais voltar. Mas meu trabalho também é aqui. Gente, se você fica um final de semana fora, já fica assim, ai, não quero voltar, não. Ai, que delícia. Pode ser que em algum momento, né, ocorra esse sentimento, como da Amanda. De, poxa vida, nossa, queria compartilhar isso, né? Mas, enfim, obrigada por compartilhar. Débora, aproveita e conta pra gente, assim, em relação à sua vida espiritual, o que você sentiu que você cresceu no Senhor quando você tirou esse tempo de ir para a invisibilidade, né? Aproveitando aí o tema do livro. Nossa, se eu fosse contar realmente tudo mesmo, eu já contei um pouco para Amanda e eu gravei não sei quantos áudios para um podcast. Mas, enfim, eu vou tentar resumir. Eu vou tentar resumir. Mas eu me afastei, assim, de ficar sem entrar mesmo em rede social há uns 6 meses. Né? Então, eu comecei em 2024 também, ou foi 2023? Agora eu tô em dúvida, porque já faz um tempinho mesmo que eu tô, assim, bem afastada de rede social. Mas acho que foi um propósito de Opa. 2023 para 2024, foi alguma coisa assim. Ou foi 2022 para 2023, foi algo assim, foi bem no final do ano. E eu lembro que eu estava assim vinha tendo muito problema realmente de ocupar muito meu tempo com rede social. Né? Então eu precisei me ausentar, mas não foi nem algo assim, a princípio, não só espiritual, mas pela minha saúde mental também. Então, eu percebi, assim, que Entendi. estava me tomando muito tempo, estava me dando muita ansiedade, gerando muitos outros problemas, sabe? E eu lembro que foi, assim, um propósito que eu fiz com Deus, né? Realmente, Deus me chamou mesmo para a invisibilidade. Uns 6 meses eu fiquei sem acessar nada, né? E foram os melhores 6 meses da minha vida, né? Foi quando realmente eu consegui ter mais constância com o Senhor, leitura da palavra, né? Nessa época, eu não, acho que eu não conhecia enraizadas ainda, não conhecia, não. Foi um pouquinho antes. E eu lembro assim que foi um propósito assim realmente para Deus me chamando realmente para ter mais tempo com Ele. Né? Então, leitura da palavra, mais oração, né? Realmente ter tempo para fazer outras coisas que a gente sabe que é importante, né? Então, cuidar melhor do nosso Uhum. lar, né? Estar presente, como a Nath sempre fala, né? Estar presente no presente. Então, isso que a Amanda falou sobre a gente estar numa mesa e todo mundo ali no celular e você não, eu passei por isso muitas vezes. E assim, o pessoal comentar de meme, falar de coisas que estavam acontecendo, e eu falei, gente, eu tô vivendo uma bolha, né? Porque a gente tem essa impressão que a gente, assim, desconecta tanto que a gente não fica sabendo mesmo, né? Eu não tenho o costume de olhar notícias, jornais, essas coisas, então realmente eu me desconectei mesmo, né? E para mim foi muito bom, né? E Deus começou a falar comigo assim de uma forma tão clara. Então eu falei para Amanda, eu tive mais foco, mais clareza, menos ansiedade, né? Eu tive mais percepção espiritual, mais sensibilidade espiritual, estar realmente presente no presente, ter uma semana, um dia que você consegue saber o que foi feito, sabe? Organização, isso para mim assim mudou minha vida, né? Então quando a gente ouve a voz do Senhor, quando a gente se atenta a essas coisas, a nossa vida é transformada, né? Só que a gente precisa parar. Se a gente não parar para ouvir Ele, a gente vai viver assim, ó, sendo engolido pelo tempo, né? Então Uhum. a gente realmente precisa viver essa invisibilidade e como a gente tem comentado, né, Nath? Lá no grupo a gente acabou comentando. Tem pessoas que Deus realmente já preparou para ser expostas. Ok, tudo bem. Você está aqui na rede social, né? O Senhor te dá essa capacidade, você tem vivido, né, um equilíbrio,
nessa área de rede social, para você não é um problema, ok. Agora, o problema é quando você não tem esse equilíbrio, né? E aí Deus, ele realmente está chamando muitas mulheres, muitas pessoas para invisibilidade, no sentido de se esconder mesmo de rede social para ele tratar as raízes, né? E ela fala muito sobre isso, igual a Amanda falou, é verdade mesmo, eu estava lembrando. Ela fala muito sobre tratar as raízes. Né? Então, Deus, ele nos esconde, ele ama nos esconder, porque, na verdade, ele quer tratar as nossas raízes. Né? E a gente precisa permitir que o Senhor nos esconda, né? Porque, por muitas vezes, eu acredito que Deus tocou no meu coração, assim, para sair, mas eu nunca conseguia realmente, de fato. Né? Então, eu tomei uma decisão mesmo. Então, às vezes, Deus toca no nosso coração, o Espírito Santo muitas vezes nos cobra algumas coisas, né? Cobra que eu falo no bom sentido, né? Da palavra. E a gente precisa estar sensível e atento a isso, né? A direção de Deus, para que a gente possa viver assim com plenitude mesmo, né? A vida cristã e estarmos cada vez mais conectada a Deus no mundo que ama estar conectado, né? A tantas outras coisas, a gente escolha o lugar de estar conectado com o Senhor, né? Que a gente possa escolher esse lugar. Então é isso, Nath. Amém. Eu lembrei de um trechinho da página 116. Ele queria meu afeto, não meu trabalho. Desejava a minha inclinação voluntária à rendição. Então, a gente se esconde do... Tem um outro momento que ela fala também que é impossível a gente conseguir o olhar do Senhor, mas ao mesmo tempo estar preocupado com likes e comentários. Né? Então, é uma renúncia. Eu abro mão da aprovação das pessoas para eu ir para um lugar onde eu vou encontrar os olhos do Senhor. Né? Eu vou encontrar o Senhor. Né? Qual é a recompensa? O próprio Senhor, né? O próprio Deus. A irmã Marta mandou aqui. A irmã Marta, gente. Agora que eu acho que eu estou me tocando aqui. Irmã Marta, querida. Entendi que a invisibilidade nos leva a enxergar o nosso semelhante e é gratificante. Exatamente, a gente começa a enxergar com a necessidade do outro também. Né? Tem um capítulo que ela fala sobre isso, né? Sobre quando ela chega num salão, né? Eu acho que é numa festa, e tem uma senhora dançando, e aí ela fica, cara, ela tá dançando sozinha, e a mente dela começa a trabalhar os julgamentos, e aí quando ela chega para conversar, a mulher fala, você não sabe o que eu vivi, e aí ela fala que ela tinha perdido o filho e o marido, e ali ela encontrou na adoração uma forma de se reconectar com o Senhor, né? Então, quando a gente está desligado realmente das muitas vozes, a gente encontra ali o olhar e a voz do Senhor, né? Amém. Pri, você, o que você vai aplicar na sua vida depois dessa leitura? Conte-nos. Muitas coisas, né, para aplicarmos, né? Mas como... Foca em 3. Né? 3. Sintetizar, na verdade, a gente tem que começar, né, pouquinho mesmo, né? Para ir crescendo, né? Ir crescendo, se aprofundando. Isso aí. Mas eu anotei aqui que no capítulo 5, Descobertos, assim como a autora, os sábados também, eu me coloquei no lugar dela, os sábados são o meu lembrete semanal de como eu resisto a ficar vulnerável. Porque o meu esposo, já há muito tempo que ele vem conversando que a gente precisa, né, dedicar mais o sábado. E eu, para ser sincera, assim, eu tenho muita dificuldade de parar, realmente, assim, não fazer nada, igual a autora aqui coloca, né? Não lavar roupa, não se preocupar com nada mesmo, adiantar as coisas para tirar o sábado para descanso, passear com as crianças, aproveitar o dia mesmo, né? Então, esse livro, ele veio para, assim, ratificar, né? O que já estava sendo trabalhado aqui em casa. E a autora, ela fala, né, que nessas horas eu preciso parar e refletir. Quem sou eu com todo o tempo que não utilizei? Quem sou eu sem minhas realizações? Sem minha lista de tarefas? Né? Então, aqui ela fala que a rendição, lá na página 97, a rendição é algo vulnerável e essa escolha requer prática. Né? Então, eu vi que eu preciso praticar realmente esse descanso. Então, essa é a primeira coisa que eu vou colocar em prática, né? Aproveitar bem o tempo ou o dia de descanso para me render a Deus profundamente, lembrar, né, como ela fala, né, lembrar que eu preciso de colo, assim como as crianças, né, durante a semana elas pedem colo, o marido pede atenção, nós precisamos fazer tantas coisas durante a semana, mas, assim, aqui nós conseguimos fazer isso no sábado, né? Cada um aí de vocês tem um dia que pode tirar um tempinho, né?
Então, esses dias eu vou separar para lembrar da minha vulnerabilidade, né? De que o Senhor também ele vive nesses momentos, né? Preciso aproveitar esse momento. E o ponto 2 que eu anotei aqui foi do capítulo 6, que é o convite para maravilhar-se. Então, quando fizer a Eu rotina também. semanal, você está vendo, Tonás? Aham. Porque nós temos aqui o hábito de fazer rotina, né? Assim, para nós, para as crianças. Então, achei muito interessante quando ela coloca lá na rotina dela a Hora das Maravilhas. Então, eu pensei assim, então, pelo menos uma vez por dia, eu preciso, ou mais, né? Eu preciso colocar essa Hora das Maravilhas, né? Ela fala que ela separa para ler um salmo, ler um livro, orar, ou talvez um louvor. Então, achei muito interessante, né? Que nessas horas das maravilhas, ou seja, separada da devocional, né? Além da devocional, então ela Sim. separava esse momento e é uma forma de declarar: o Senhor Deus é a melhor coisa que tenho para hoje. Então, muitas vezes ela fala que essa hora das maravilhas é na hora que ela está fazendo um monte de coisa, né? Um turbilhão de coisas. Então, ela coloca justamente, propositalmente, né? Nesses horários para lembrar disso. Que Deus ele é mais importante do que tudo, até mesmo do tempo, né? Que muitas vezes nós Exato. brigamos tanto, né? Com o tempo durante o nosso dia a dia. E por último aqui, achei muito interessante quando ela coloca de falar a palavra de Deus em voz alta, né? E achei muito interessante essa prática que nós precisamos ler a palavra de Deus, orar ou cantar a palavra de Deus. Acho muito interessante aqueles versículos da Bíblia que nós cantamos com as crianças, né? E ficam gravados na nossa Uhum. mente. Interessante como que aquilo vai formando e não sai mais, né? É. E aqui ela até fala, né, do versículo de Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Né? Então Uau. foram Amém. 3 pontos aí que eu separei. Amém. Os meus se conectam um pouco com os seus. O meu primeiro eu coloquei trabalhar a memorização de versículos. Porque em muitos. Gente, eu achei ela tão rica da Bíblia. Né? Quando ela fala que ela está passeando, ela começa a declarar os salmos, eu me coloquei no lugar dela, falei assim, o quanto eu teria para sair declarando um passeio? O quanto da palavra de Deus está em mim? Renderia uma caminhada inteira? Ó, vou caminhar de acordo com a quantidade de versículos que eu sei de cor para declarar. Eu fui me fazendo esse teste. Nossa, estou sendo muito vulnerável aqui em contar isso. Mas eu fiquei pensando, falei, renderia uma caminhada completa ou uma volta no quarteirão só? Se for para eu caminhar a quantidade de tempos de versículos que eu sei para declarar. E isso me confrontou muito. E a todo momento ela fala muito do relacionamento com a Bíblia, né? Do relacionamento com a palavra do Senhor. Então, se eu quero combater os pensamentos na minha mente, se eu quero combater as setas do inferno, se eu quero combater este mundo, eu preciso combater com a palavra de Deus. Não com vídeos que eu assisti, frases de efeito, né? Memes, essas coisas. Eu tenho uma coisa que tem nos preocupado muito, eu e o Wanderson agora como líderes, a gente tem ouvido muito as pessoas falando assim, eu assisti um vídeo, aí a pessoa traz assim um mega conhecimento sobre aquele vídeo. É pecado? Não. Mas são pessoas que dificilmente a gente ouve falando assim, nossa, a Bíblia essa semana falou isso, 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 isso comigo. Então a gente está muito cheio, às vezes, de podcasts, de vídeos, de pregações que a gente ouviu, mas o quanto da palavra do Senhor eu tenho para eu declarar no meu dia a dia. Então, isso me confrontou muito dela. Eu falei, gente, ela durante uma caminhada, ela foi declarando a palavra. Me motivou, né? Então, eu coloquei como trabalhar a memorização de versículos. O outro ponto eu coloquei também a Hora das Maravilhas. Quem não sabe, meninas que não estão lendo conosco esse livro ou não leram, te aconselho a ler. Mas a Hora das Maravilhas é o que a Pri falou. No meio do seu dia, você vai separar intencionalmente um momento para você se deleitar no Senhor. Nossa, Nath, mas você não conhece a minha agenda. Não, você vai separar um tempo para o Senhor. Dentro da sua agenda, você vai falar, Senhor, o Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor é o dono do meu tempo e o Senhor merece essa conexão, né, que nós vamos fazer aqui. Ela, a Hora das Maravilhas, ela fala na 117, mas a 115 ela fala assim, ó, Deus ama interromper os nossos dias com a sua presença. Ele está sempre falando, chamando-nos de volta para aquilo que realmente nos faz viver.
convidando-nos a fazer uma boa pausa a fim de voltar os olhos para Ele. Então, às vezes, no meio do seu dia, parar para ouvir o Senhor. Eu compartilhei com as meninas que no dia que eu li esse capítulo, era dia de encontro do Clube do Livro, mas aí acabou a luz aqui, choveu horrores, e aí a gente teve que remarcar o encontro. Só que na minha cabeça a minha agenda estava lotada, e o Wanton estava em casa ainda. Aí eu falei, então eu vou acender vela e eu vou fazendo as coisas, já que não vai ter encontro do Clube do Livro. Gente, mas ventava tanto nessa casa que apagava todas as minhas velas. E aí, por fim, eu fechando a porta e o Wanton, amor, pelo amor de Deus, olha o frescor desse vento e você fechando a casa para sua vela ficar acesa. Por que você não para? Aí eu, nossa, na hora, sabe? Parece que veio um letreiro assim, ó, Hora das Maravilhas. E aí eu parei e, gente, senti o cheiro da chuva, você apreciar o vento, porque são presentes do Senhor, né? Alguma das meninas tinha mandado aqui, acho que foi a Gabi, de encontrar os bilhetes de amor que Deus deixa no nosso dia, né? Então, às vezes a gente perde esses bilhetinhos de amor. Então, eu coloquei, eu sou muito do fazer, então eu coloquei que eu vou aplicar a Hora das Maravilhas. E por último, está um pouco ligado ao que a Débora falou, aumentar os meus momentos de oração, mas ser menos mecânica, né? Assim, ser mais fluida na minha vida de oração. Amém. Glória a Deus. Essa Hora das Maravilhas, não sei se vocês lembraram também do livro de janeiro do ano passado, Abraço, Descanso Produtivo. Não sei se vocês lembram, né, que ele falava para a gente separar uns momentos, né, durante o dia para você fazer algo contrário do que você está fazendo, né? Se você trabalha muito com as mãos, né, você fazer um outro trabalho diferente para descansar a mente, descansar. Então, essa Hora das Maravilhas, melhor ainda, né, descansar na presença do Senhor. Exatamente. A Gabi mandou aqui um trechinho, eu acho que é do livro, né, Gabi? Que ela fala isso no penúltimo ou no último capítulo. 2 meses com o tornozelo quebrado foi um desperdício maravilhoso para estar com Deus. Preparei um chá. Então, qual a última vez que você descansou? Qual a última vez, mulher, que você relaxou, sem culpa? Porque a questão não é relaxar, é descansar sem culpa. Porque às vezes a gente até para, mas a cabeça não parou. A cabeça está conectada no que você vai fazer quando você acabar o tempo do descanso. Então, descansar sem culpa, entendendo que você está ali se maravilhando no Senhor. Um dos vídeos que a Amanda compartilhou esses dias sobre o jejum me levou para um outro vídeo do mesmo autor, do Jonathan, né? Alguma coisa assim. E aí ele estava falando sobre... Eu lembrei do passarinhar, que ele fala quando Jesus fala o quê? Olhai os lírios do campo. Né? Jesus nos chama à contemplação. Jesus nos chama a olhar, a observar, a se maravilhar com aquilo que ele está fazendo. E eu acho que o maior desafio, gente, da Hora das Maravilhas é você fazer isso no meio da sua rotina. Porque quando você está viajando, é fácil. Tô na praia. É fácil você tirar uma foto do mar, do céu azul. Poxa, tô na roça. Até as galinhas ficam mais bonitas quando você tá na roça. Você tira, sabe, altas fotos de animais. Mas e no meu dia? Não quando você trabalha na roça, né? Aí não fica legal. Então, assim, encontrar o Senhor é um convite. Por isso que, para mim, a palavra desse livro foi convite. Convite do Senhor para, filha, me encontre. Eu não estou apenas no culto na sua igreja, eu não estou apenas no seu momento devocional. O Senhor quer nos encontrar, né, a todo momento. Amém? Tem um trecho preferido de vocês, assim, nossa, eu sei que isso é muito difícil, né? Mas conseguiram, assim, separar, nossa, esse trecho aqui mexeu muito comigo. Conseguiu, Amanda? Amanda deve ter vários, né? Porque, assim, pela 4ª vez lendo o livro. Sabe o que eu tô lembrando aqui? Você lembra de uma das reuniões nossa que eu falei que eu grampeei no meu livro? É esse aqui. Entendi. Tem uma, eu vou mostrar pra vocês, ó. Primo, não chora, tá? Olha, tem umas páginas aqui, olha, no finalzinho desse. Foi por uma boa causa, Priscila. Tá bom. Vou ler o meu trecho preferido, tá na página 197. O título do capítulo é Deus é por nós. O trecho fala assim:
Uma amiga diz algo que dói, e ao invés de dar de ombros mentalmente ou criticá-las em pensamentos, pergunto a Deus: por que que isso me doeu? Ai, Eu tiro a atenção daquela pessoa e me volto para Deus. Pergunto-lhe a respeito de mim mesma. O que há em mim que tu queres curar? O que há em mim que necessita do teu toque? O que há em mim que me machucou com aquelas palavras? Esse é o trecho, se eu for escolher do livro. Nessa releitura foi o trecho assim, que mais me marcou. Porque ela expõe mais uma vez aqui uma vulnerabilidade dela. Quando ela escuta uma crítica ou uma palavra que dói o coração dela, vou trazer para nós aqui. Muitas das vezes a gente critica o outro, né? Nossa, ele falou num tom áspero, ela, não, ela me julgou, ela me criticou, doeu em mim, sabe? Mas Deus sempre nos convida para tirar os nossos olhos dos outros, de terceiros, e sempre levar os nossos olhos para Ele. E é interessante porque a gente fala muito sobre o ego, sobre si mesmo, sobre o homem no centro, e às vezes a gente pensar assim, nossa, eu vou tirar os olhos de outra pessoa nesse momento, eu não estou pensando em mim, não. Na verdade, a autora ela nos convida a não pensar em nós, mas pensar em Deus, sabe? O que que Deus quer curar em mim? E sim. não por que eu estou sofrendo, sabe? Achei isso muito interessante, porque no dia a dia, quantas de nós não somos chateadas em momentos específicos, não é mesmo? Às vezes nem alguém mesmo fala algo, às vezes o nosso próprio pensamento, lembra que eu falei aqui sobre algumas acusações do inimigo? O nosso próprio pensamento nos deixa angustiada. A Débora citou aí o uso das redes sociais, me lembrou muito o ato de comparação nas redes sociais. Quantas vezes a gente não se depara com essa realidade? E a autora está ensinando para a gente, olha, diante de todo esse desfecho, o que que há dentro de você que Deus quer curar? Porque se doeu, é porque é uma ferida. E se doeu, Deus quer curar. E Ele quer trabalhar isso em nós. Né? A gente precisa se tornar vulnerável a este ponto aqui. É esse meu trecho. Eu amei essa parte também. Eu até anotei aqui, há benefício na dor. É uma oportunidade de cura. Muito bom. Se não doesse, eu não seria exposta à cura também, né? Eu vou aproveitar que você falou desse trechinho, porque o meu trecho preferido também está nesse capítulo. Então, já vou falar dele, depois a Débora fala. O meu está na página 204, quando ela fala assim: Deus não estava curando-me para que eu ficasse curada e me tornasse mais útil para a obra. Ele estava curando-me para que eu soubesse que Ele é aquele que cura. Ai, gente, isso aqui. Essa parte, sabe? Eu até anotei que eu preciso curar a minha visão utilitária de Deus. Porque, sim, Deus usa tudo o que acontece conosco para em algum momento abençoar outra pessoa. Mas a cura que eu recebo do Senhor é porque essa é a natureza dele. Ele é curador. E ele não está me curando porque ele tem interesse de que depois a minha cura sirva para Pri. Em algum momento pode acontecer? Sim, porque o nosso testemunho ele é libertação para uma outra pessoa sempre. Mas eu vi assim, meu Deus do céu, quantas vezes a gente tem um olhar tão utilitário para Deus. Né? Então, essa é a natureza dele. Ele é um Deus que sara, ele é um Deus que cura, e ele não está me curando porque ele quer que eu seja útil para curar outra pessoa. Então, isso assim foi um... Ai, gente, nessa questão do desempenho, da performance, isso mexeu comigo, assim, muito, muito profundamente, sabe? Esse foi o meu trecho. Débora, qual foi o seu? Olha, por incrível que pareça, eu compartilhei com a Pri hoje, que o que ela postou lá no grupo foi a minha frase, foi o trecho que eu tinha separado. Vocês Ai, que acreditam? Que legal. coincidência, né? E a palavra também foi a mesma. A palavra para resumir o livro, né? Conectado. Estamos conectadas, é verdade. Então, eu vou ler aqui o trechinho da página 221, que foi o que a Pri postou no grupo do clube hoje. Deus nos fez em segredo, crescemos em segredo. Mas esse espaço secreto não é um vazio. Ele está no secreto conosco. E é ali que crescemos e nos aprofundamos. Eu queria acrescentar aqui uma passagem bíblica que ela deixou... Ai, gente, minha memória tá
tá péssima. Mas ela teve um capítulo que ela deixa sempre algumas passagens bíblicas no final pra gente meditar, né? E teve uma passagem de João que ela deixou sobre Natanael, né? E quando Jesus ele reconhece, quando Jesus ele fala que viu ele na figueira, eu fiquei meditando muito nisso, sabe? O quanto que às vezes a gente, por uma fraqueza, a gente quer tão ser visto e quer mostrar, sabe? Mas Deus ele valoriza o secreto, né? Então, quando ele revela para Natanael, né, que ele tinha visto ele, ele creu. E ali foi assim, como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu te conheço, eu sei quem você é, né? Então, até fui pesquisar sobre esse significado, né? Fui estudar um pouco por trás, assim, bem breve mesmo, sobre essa passagem. E a figueira, para os judeus, ela significava comunhão. Então, quando Jesus vê Natanael debaixo de uma figueira e revela isso a ele, né? Ali foi realmente, né, uma prova de que Deus ele valoriza a comunhão, né? Que Cristo estava vendo ele na sua invisibilidade, né? No seu momento de solitude ali, onde ele estava sozinho com Deus, né? Então eu fiz um link assim quando eu estava escolhendo e achei bem interessante essa passagem. Amém. Pri, a sua foi essa, Pri? A que você compartilhou no grupo? Não, essa eu só compartilho no grupo. A minha foi outra. A minha está no final da página 191, que diz assim: ser uma face na multidão me faz desejar ser vista. Tenho sede de reconhecimento dos pequenos movimentos da minha vida, mas a verdadeira sede é a de seus olhos sobre mim. Então, eu trouxe isso para a minha vida, né, de que sempre que eu estiver carente, né, de reconhecimento, tanto pelo meu esposo, pelos meus filhos, alunos, né, por todos que estão ao meu redor, eu preciso lembrar que a minha verdadeira sede é a do reconhecimento do Senhor, né, que é um reconhecimento sincero, que realmente o Senhor ele nos sonda, ele nos conhece, né, como diz o Salmo 139. Eu gosto muito de citar esses versículos na minha oração, porque o Senhor ele realmente nos conhece por dentro, por fora, e ele sempre sabe o que é melhor para nós. Então foi esse trechinho aí. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Glória a Deus, que bênção. Esse foi, assim, um spoiler, assim. A gente deu uma viajada aqui dentro do livro com você, mas se você não leu esse livro, fica a nossa indicação. Em 2026 ainda, leia o livro Invisível e atenda esse chamado, esse convite do Senhor, né, de você se esconder nele. Tenho certeza que a sua vida espiritual, ela nunca mais vai ser a mesma. O seu relacionamento com o Senhor, a sua vida cristã, né, como a Débora citou, ela nunca mais vai ser a mesma. Então, nós estamos aí, as enraizadas atenderam esse convite do Senhor para a invisibilidade, para buscar os olhos dele mais do que os olhares do mundo. E agora, em fevereiro, a gente vai começar a transbordar do que a gente tem recebido dele nesse lugar de invisibilidade e a gente vai entrar aí para a experiência da mesa. Então, primeiro o Senhor fez em nós esse mês, né? O Senhor tratou as nossas raízes, nos levou a olhar para dentro do nosso coração. Agora vai ser o mês a gente começar a transbordar isso, mas começar a transbordar dentro da nossa casa. Ali é o nosso, a gente fala, né, que é o nosso primeiro ministério, então a gente vai começar a transbordar, a experiência da mesa, o segredo para criar relacionamentos profundos. E tem uma frase que é meio que assim, a frase-chave desse livro, que é: no lar o coração se forma, mas na mesa é onde ele se conecta. Então, a gente tem testemunhos muito preciosos. Tem um testemunho da Angélica que eu amo. Ela falou sobre isso em uma das lives que ela participou, que quando ela leu a experiência da mesa, o que ela começou a fazer? Aquilo que ela estava aprendendo do Senhor no secreto, ela começou a separar algumas porções e trazer para a mesa. O marido dela ainda não caminha com o Senhor, né? Ela tem filhos adolescentes. E aí, aquilo que ela recebia do Senhor no secreto começou a ser o assunto da mesa. E às vezes eles não tinham todas as respostas ali, porque gerava curiosidade. E aí a família junto ia pesquisar, ia buscar e tal. Então, olha que precioso. No momento de invisibilidade, o Senhor deu a ela recursos e ferramentas para que ela transbordasse a mesa.
Então, esse livro vai ser releitura para algumas meninas e primeira leitura para outras. E o mais precioso é que esse livro ele não é apenas teórico. Né? Se você está na leitura bíblica anual aí, a gente está passando pela parte do tabernáculo, você viu que a mesa foi uma ideia de Deus. Né? Então, mas ela não vai se ater a isso, ela vai trazer... Eu compartilhei aqui nos stories esses dias, né? Um exemplo de... Tá, a minha família não tem agora, não tem um tempo de mesa, agora eu estou na mesa. O que, que eu falo? O que, que eu faço? Ela traz até sugestões de conversas também para esse tempo à mesa. Então vai ser um mês de lares transformados, eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Então hoje nós finalizamos aqui com você o livro Invisível e estão abertas as inscrições da comunidade para o mês de fevereiro, para você vir ler e estudar conosco a experiência da mesa. Como a Amanda disse no começo, ler em grupo é muito mais, amplia muito mais o nosso olhar e o nosso entendimento sobre aquilo que a gente está acessando. Amém? Então, meninas, muito obrigada. Obrigada pela companhia de vocês. Deixa eu só falar do devocional também. A gente vai ler no Clube do Livro, mas esses dias a gente ficou assim impactada, porque meditando no que a gente vai estudar com a Débora, e no devocional tem conexão. Nós vamos estudar Esther. Né? Nós vamos estudar aí a vida de Esther, como Esther se manteve ali pura, santa, íntegra, em um reino totalmente corrompido, e a mesa foi uma das estratégias, foi a estratégia que Deus deu para Esther. Então os assuntos eles estão aí conectados, tá? Você tem a oportunidade de vir só para o Clube do Livro, só para o devocional, ou para os dois e ser ministrada aí profundamente pelo Senhor conosco. Amém? Meninas, vocês querem falar algo? Para nós encerrarmos. Natália, convidar as meninas para o encontro amanhã, o que você acha? Isso aí, gostei dessa ideia, gostei. Amanhã é o nosso último encontro no Zoom sobre o livro Invisível. Então, fica atenta nos stories, nós vamos fazer um encontro aberto então, tá? Vou deixar nos stories o link para você precisa baixar o aplicativo do Zoom, para você estar conosco amanhã. Quem vai conduzir o encontro é a Amanda. E a gente vai fazer aí o fechamento do mês. Ouvir também. Aqui a gente leu alguns comentários das meninas que estão lá conosco lendo. Mas amanhã você vai ouvir também os compartilhamentos, aquilo que o Senhor ministrou no coração de cada uma delas. Amém? Amém. Vamos orar? Priora por nós, para nós finalizarmos esse tempo tão precioso. Amém. Amém. Vamos orar, então. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, mais uma vez neste dia, Senhor, nos colocamos diante do Senhor, com os nossos corações agradecidos por tantos ensinamentos maravilhosos que o Senhor tem trazido aos nossos corações neste mês de comunidade, do Enraizadas, que o Teu Espírito Santo continue realmente trabalhando na terra, ó Pai, do nosso coração, que esse ano realmente seja um ano de fundamentos, onde nós possamos aprofundar as nossas raízes cada dia mais e mais no Senhor. Continua, meu Deus, ampliando a nossa visão, nos mostrando, ó Pai, as áreas do nosso coração que precisam ser trabalhadas, as áreas que ainda precisamos nos colocar diante do Senhor em vulnerabilidade, que Teu Espírito Santo venha nos conduzir cada dia, ó Pai, de glória em glória em Tua presença. Revela-te a nós cada dia através da Tua palavra, Senhor, através desses momentos, ó Pai, que nós teremos também, ó Pai, durante o nosso dia, ó Pai, a hora das maravilhas, que o Senhor nos ajude realmente a colocarmos em prática tudo aquilo que Tu tens nos pedido. Continua abençoando a nossa equipe, a Natália, a vida da Amanda, a vida da Débora, a minha vida, a vida de cada enraizada que participou desta live, aquelas que vão assistir depois, aquelas que estão assinando, ó Pai, a comunidade. Que Teu Espírito Santo possa ministrar profundamente em cada coração. Que o Senhor venha realizar algo grandioso, ó Pai, em nossas vidas. E que breve, Senhor, nós possamos testemunhar tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, através das nossas vidas. Assim eu oro, agradecida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Meninas da equipe, obrigada. E você que esteve aqui conosco, muito obrigada pela sua companhia. Josélia, Gabi, Tairá, Kátia, irmã Marta. Beijo no coração de vocês, todos vocês que estão aí. Deus abençoe. Fiquem com Deus e a gente te espera na comunidade Enraizadas. Beijo, meninas. Tchau.